Olá pessoal, tudo bom? Hoje estou aqui para falar para vocês de um tema que eu gosto muito, que é o mapeamento dos erros e dos acertos na hora de realizar questões para a prova da OAB. Quem não me conhece, eu sou Mariana Mota, procuradora federal, ex-analista do MPU, mestre em Direito, especialista em Direito Público e em Direito Processual Civil, atualmente professora convidada da pós-graduação da UPF, professora e coordenadora visitante do SEI, Círculo de Estudos para a Internet, e também mentora para concursos públicos e provas da OAB no Método M Mentoria. Vamos lá? Vocês estão vendo, pessoal, que eu preparei para vocês aqui hoje um cenário para que a gente consiga, então, explanar esse tema que eu trouxe para vocês, que é um daqueles temas que me brilha o olho, me dá gosto de mostrar para vocês o que pode ser feito na hora de nós corrigirmos as questões que nós fazemos como treino para a prova da OAB. Eu preparei um flip chart para nós, um banquinho para mim, uma aguinha, deixei tudo pronto aqui pra gente ter uma aula muito bacana. Eu não pretendo ultrapassar 30 minutos, que é o tempo que vocês também possuem nas aulas de cursinhos preparatórios e em outras aulas de cursos, para que também não fique uma aula enfadonha, fique uma aula gostosa, que vocês consigam aprender, consigam rever a maneira que vocês estão estudando e principalmente consigam alavancar o estudo de vocês. Porque o meu intuito hoje aqui é ajudar vocês a ultrapassarem 50% de acertos na prova da OAB. Ou seja, de 80 questões, nós vamos fazer 40, 41 e por que não, perto das 80. Vamos lá? Então, pessoal, é o seguinte, eu gostaria que vocês tivessem na mão caneta e papel e vocês podem escrever bastante, vocês podem rascunhar bastante, porque eu acredito que é aí que vocês vão conseguir depois organizar o estudo de vocês, com essa e outras aulas que eu vou passar aqui, com as dicas então, para que vocês consigam organizar o estudo para a prova da OAB. Vejam, pessoal, atualmente o que acontece? Geralmente, 80% dos alunos que chegam para mim para estudar para a prova da OAB, eles já passaram ou eles estão passando por um curso preparatório para a prova da OAB. E aqui nada contra o cursinho preparatório. O cursinho preparatório, ele faz a missão dele. Qual que é a missão do cursinho preparatório? É trazer para vocês conceitos relevantes para que vocês consigam aprender, apreender e depositar aquele conteúdo no papel. Porém, pessoal, geralmente os alunos, vocês no caso, esquecem de realizar questões. Ou ainda realizam as questões, mas não corrigem de maneira eficaz as questões que realizaram. E ainda, pessoal, não se portam como sujeitos ativos do estudo de vocês, mas sim sujeitos passivos, em que vocês apenas recebem aquela informação do cursinho, recebem aquela informação da questão, mas não processam ela. Então hoje a gente vai mapear como que vocês estão realizando essas questões e como que nós vamos trabalhar com esse mapeamento para que vocês vejam onde que eu quero chegar. Muitos de vocês provavelmente estão nesse nível de estudo. Costumo dizer, pessoal, que tem 3 níveis de estudo para a prova da OAB e para concursos de um modo geral. Um primeiro nível é quando tá todo o estudo compartimentado. Então vocês têm direito civil, direito constitucional, direito administrativo, direito processual civil, processual penal, tributário, empresarial, ética, trabalho, cada um em uma caixinha. Esse é o primeiro nível. Geralmente isso daqui acontece quando vocês estão na universidade, cursando a faculdade de Direito ou saíram da faculdade de Direito. Vocês olham para trás e tá, cada conteúdo dentro de uma caixinha. O que nós precisamos fazer? Nós precisamos sair desse estudo compartimentado e passar para um segundo nível, que é o estudo em que vocês irão se colocar no meio de todos esses conteúdos. Então aqui vocês estão, aqui vocês estão, aqui vocês estão. Ou seja, vocês já começam a transitar nas disciplinas, vocês já começam a fazer conexões entre os conteúdos. Porém, nessa fase aqui, vocês ainda não estão onde vocês precisam para alavancar para a prova da OAB.
Vejam, quando vocês estão nessa fase, vocês olham as assertivas e geralmente vocês não sabem nenhuma. Ou vocês sabem que já viram aquele conteúdo em algum lugar, mas ficam em dúvida entre todas as assertivas. Quando nós chegamos nessa fase que ele já passa num estudo mais interligado, mais sistematizado, vocês aqui geralmente ficam em dúvida entre duas assertivas, a A e a B, por exemplo. Vocês sabem que vocês já leram a matéria, vocês sabem que aquela controvérsia existe teoricamente, porém vocês não sabem como resolver a controvérsia. É aquele famoso, eu estudei, porém eu não me recordo qual que é a resposta correta. E não raro, nessa hora, vocês acabam marcando a resposta incorreta, aquela que não corresponde ao gabarito. Onde que eu quero e onde que eu gostaria que vocês chegassem? Eu ficaria muito feliz se nós chegássemos na terceira fase do estudo, que é aquela fase, pessoal, em que está tudo conectado, está tudo sistematizado e vocês conseguem ver o estudo de uma maneira holística. Vocês conseguem olhar o conteúdo todo se permeando, todo se costurando. E nessa hora, no momento que vocês leem o enunciado da questão, vocês já sabem sobre o que a questão trata e ainda, não raro, vocês já sabem onde que o examinador quer pegar vocês, ou seja, onde que está o pega-ratão da questão. Nesse momento aqui, ele se divide em dois momentos, geralmente. É um momento que se biparte. Um primeiro momento é aquele em que o aluno sabe qual é a resposta correta, mas como eu costumo dizer, ele busca cabelo em ovo e vai lá e marca outra assertiva, porque ele acha que a outra assertiva seria a resposta correta, porque ele não está, seria a resposta correta, me desculpem, porque ele não está encontrando o erro daquela assertiva. O treino que a gente vai fazer aqui numa bipartição, para que a gente saia dessa resposta incorreta e marque a resposta correta, é, no momento que ler o enunciado, já marcar diretamente aquela que eu acho que é a resposta correta. Nesse caso, pessoal, a gente não dá margem para a gente tentar achar correções num outro item, né? Numa outra alternativa que não está incorreta. Então, vejam, tem 3 níveis que a gente olha o estudo. Conforme cada um desses 3 níveis é onde eu vou estar na prova da OAB. Vejam, pessoal, não raro, quando a gente sai da universidade com esse estudo compartimentado, nós estamos acertando aqui em torno de 30% para a prova da ordem. É o que nós conseguimos reter daquilo que nós vimos na universidade e conseguimos responder, o que é insuficiente para uma aprovação. Depois, pessoal, quando nós chegamos nessa fase intermediária do conhecimento, nós chegamos entre 40% a 45% de acerto, que também é insuficiente para uma aprovação na prova da ordem. Num terceiro momento, quando nós chegamos aqui, que eu quero de vocês, com esse estudo interligado, conectado, que vocês leiam o enunciado da questão e vocês saibam do que a questão está tratando, ou seja, vocês vão ler o caso que se apresenta e vocês já vão saber, por exemplo, que a questão quer que vocês respondam a respeito de erro de tipo e erro de proibição, que a questão quer que vocês diferenciem estado de defesa e estado de sítio, por exemplo, que a questão quer que vocês consigam discernir a respeito dos requisitos, por exemplo, para o incidente de assunção de competência em processo civil. Então, nessa hora aqui, pessoal, é quando nós vamos ultrapassar a barreira dos 50%. Vejam que aqui eu estou falando dessas 3 fases para a prova da OAB. Quando nós estamos estudando para concurso público, vocês vão ver que essas 3 fases, elas já possuem uma alavancagem maior, ou seja, eu parto de 50% de acertos, porque geralmente eu já venho com um pouco mais de bagagem. Geralmente esse aluno já fez uma prova da OAB antes, pois geralmente os alunos que chegam para mim para estudar para concurso são da área jurídica. E aí vocês poderiam me perguntar, ok, Mariana, tudo bem, muito bonito, mas como que eu vou chegar nisso? Como que eu vou transformar o meu estudo passivo, que eu apenas recebi a informação num primeiro momento, para um estudo ativo, que é esse terceiro momento,
onde eu recebo essa informação e eu processo ela. Vejam, pessoal. Aqui nós vamos passar, então, para o efetivo mapeamento. Estão anotando? Estão com o caderno na mão, com a caneta? Façam aí 4 colunas, que eu vou fazer aqui também. Vamos lá, pessoal. Então, nós vamos trabalhar com 4 colunas. E eu vou querer o seguinte nesse mapeamento. A primeira coluna, pessoal, é aquilo que vocês acertaram, porque efetivamente sabiam. Ou seja, é aquilo que vocês dominam. Num segundo momento, pessoal, eu quero que vocês coloquem... Me desculpem aí, caiu a tampinha da caneta. Num segundo momento, pessoal, aquilo que vocês acertaram, porque chutaram. Numa terceira coluna, pessoal, aquilo que vocês não sabiam. E aqui, pessoal, o que vocês não sabiam pode ser aquilo que vocês não sabiam porque nunca tinham visto, ou aquilo que vocês não sabiam porque vocês têm muita dificuldade. Já viram, mas não conseguem grifar, não conseguem gravar. E a quarta coluna, pessoal, é aquilo que vocês sabiam, mas marcaram a resposta errada. Então, sabiam, mas marcaram a resposta errada. Tá? Pessoal, onde que eu quero que vocês atentem e atentem muito? Por isso que eu tô enfatizando ainda. Atentem muito. Observem. É onde vocês acertaram porque chutaram. Então, aqui eu preciso... Ficou parecido com o coronavírus. Aqui eu preciso que vocês prestem muita atenção. E aqui vocês sabiam, mas marcaram a resposta errada. Aqui, ó, atenção duplicada. Por quê, pessoal? Já aconteceu com uma aluna minha, que era a Jamile. Quando nós fomos fazer o mapeamento da prova dela, nós chegamos à conclusão que ela perdia 10% das questões porque ela sabia, mas ela marcava a resposta errada. Ela sabia a resposta correta, ao invés dela marcar num primeiro momento, quando aquela resposta correta aparecia, ela ficava tentando achar, como nós dissemos, cabelo em ovo e acabava perdendo. Numa prova de 100 questões, ela perdia 10 aqui. E aí vocês podem pensar e acreditar que ou ela perdia a classificação no concurso ou ela não passava na OAB. Porque perder 10% numa prova naquilo que ela sabia, mas marcou a resposta errada, não pode. Então, o que eu gostaria de vocês hoje, pessoal? Tarefa, tá? Se vocês já fizeram a prova da OAB alguma vez, eu gostaria que vocês pegassem essa última prova que vocês realizaram e fizessem esse mapeamento, se vocês têm essa prova escrita. Eu sei que muitos de vocês guardam essa prova escrita. Vocês vão fazer disciplina por disciplina. Então, eu vou começar lá por ética, filosofia do direito, e vou seguir lá a ordem da prova da OAB, constitucional, administrativo e assim sucessivamente. Aqui vocês façam uma quinta coluna,
para colocar as disciplinas. E aí vocês vão marcar, pessoal. Então, por exemplo, ética. Eu acertei porque eu sabia. 2. Eu acertei porque eu chutei. 3. Eu não sabia. 1. Eu sabia, mas eu marquei a resposta errada. 2. Opa! Eu tenho que me preocupar o quê? Com o que eu chutei. E tenho que me preocupar com o quê? Com o que eu sabia e marquei a resposta errada. Tenho que me preocupar com o que eu chutei, por quê? Porque eu não sei isso aqui. Se eu não sei, eu chutei. Isso daqui pode cair de novo. E se cair e eu não tiver esse conhecimento consolidado, eu posso voltar a errar. Sabia, mas eu marquei a resposta errada? Muito provavelmente aqui são questões envolvendo divergência ou questões envolvendo conceitos, que eu preciso fixar esses conceitos. Ou seja, por exemplo, licitação. Quando ela é inexigível, quando ela é dispensável, por exemplo, eu preciso fixar. Eu preciso fixar, por exemplo, como eu disse antes, o que distingue o estado de defesa e o estado de sítio. O que distingue, por exemplo, a composição do Conselho Nacional de Justiça, do Conselho Nacional do Ministério Público. Ou seja, o que distingue a composição do STJ e composição do STF. Então, isso daqui geralmente são quando vocês precisam distinguir aquilo que vai se aplicar na prática, ok? Então, atenção redobrada no que eu não sei e no que eu sei, mas eu marquei a resposta errada. Porque geralmente, aqui eu vou colocar um sinal de diferente, ó. Geralmente, aqui tem divergências que vocês precisam fixar. Divergências que vocês precisam fixar. Aí vocês poderiam me dizer, ok, Mariana, eu fiz a última prova, fui lá e mapeei. E agora, o que eu faço? Pessoal, minha dica daqui pra frente. Sempre que vocês forem estudar, não importa se vocês vão fazer uma prova inteira de uma vez só, ou se vocês vão fazer, por exemplo, hoje é o dia de administrativo. Eu vou fazer 30 questões de administrativo. O que eu vou fazer no final das 30 questões? Eu vou mapear. Acertei porque eu sabia, acertei porque eu chutei, não sabia, sabia, mas marquei a resposta correta. E ainda, pessoal, onde que está o pulo do gato que eu trago para vocês? Coloquem os conteúdos, se possível. Então, por exemplo, o que eu sugiro para vocês? É que vocês façam cada dia da semana questões sobre uma disciplina de modo específico e mapeiem aquele resultado. E a cada 15 dias de estudo, vocês realizem uma prova anterior da OAB. Captaram? Anotem aí, não esqueçam. Por dia, no mínimo, 30 questões de uma disciplina, se vocês estão começando o estudo, e a cada 15 dias uma prova completa da OAB ou um simulado que o cursinho vai disponibilizar de concursos anteriores da OAB, de provas anteriores da OAB. Quando vocês fizerem tanto esse mapeamento da prova total, quanto esse mapeamento por disciplina, por favor, pessoal, especifiquem os conteúdos que vocês acertaram, porque chutaram e sabiam, mas marcaram a resposta errada. Minha sugestão, tá? Coloquem então lá, eu acertei porque eu chutei. Licitações. Eu não sabia. Títulos de crédito. Eu não sabia. Lançamento tributário. Eu não sabia o que eram direitos individuais homogêneos. Eu sabia, mas eu marquei a resposta errada. Sobre o quê? Sobre crimes ambientais. Sobre o quê? Audiência de custódia. Esses assuntos, pessoal,
que vocês sabiam, mas marcaram a resposta errada, ou ainda que vocês não sabiam ou vocês acertaram porque chutaram, são assuntos sobre os quais vocês terão que se debruçar. Vocês terão que estudar antes de seguir adiante. Onde que está o equívoco de vocês ou a preguiça de vocês algumas vezes? Que vocês apenas veem, eu errei, era licitações, não gosto mesmo e passa adiante. Não, pessoal. Para mim, eu sempre digo pro meu aluno, quem me acompanha e quem eu acompanho sabe, para mim não me importa, enquanto vocês estão estudando, quantas questões vocês acertam. Para mim, se vocês errarem todas, não tem o menor problema. Para mim, o que importa é como vocês irão corrigir essas questões. E além disso, pessoal, quanto tempo vocês irão se debruçar para efetivamente corrigir essas questões. Eu costumo dizer para os meus alunos que enquanto eu estava estudando para concurso, eu escolhia todo sábado para fazer uma rodada de questões. Eu fazia 35 questões em torno aí de 1 hora, levava para resolver elas. Porém, pessoal, para estudar os meus erros nessas 35 questões, pegar o manual, pegar a lei seca, marcar o meu vadimeco enquanto eu estou corrigindo aquela questão, eu chegava a levar 2 dias. Se eu fazia essas 35 questões durante o sábado de manhã, eu levava o sábado de tarde e o domingo para corrigir essas questões. Então não queiram atropelar o estudo de vocês, não queiram sair fazendo 100 questões e guardando as questões na gaveta, que não vai adiantar. Vocês vão se dar conta que vocês não vão alavancar o estudo dessa forma. Vocês irão alavancar sim, fazendo a correção efetiva dos erros de vocês, fazendo o mapeamento desses erros e dos acertos, ou seja, vendo qual a disciplina que vocês erraram e quais os conteúdos que vocês erraram. Quem é meu aluno sabe, eu costumo liberar sempre para os meus alunos uma tabela, ou seja, no mínimo, o meu aluno tem que fazer o mapeamento por disciplina e me enviar esses erros e acertos. O que hoje eu vou deixar para vocês, e vai estar disponível para que vocês consigam baixar, eu vou pedir para a Thalia, minha assessora, fazer isso e me ajudar, que é que trabalha com marketing conosco, ela vai deixar para vocês uma tabela que eu uso com os meus alunos. Para a prova da OAB, eu vou deixar aqui para vocês para que vocês consigam mapear. Vocês podem imprimir essa tabela quantas vezes vocês quiserem. A ideia é que a cada prova que vocês façam, a prova total, vocês mapeiem esses erros e os acertos. Ai, Mari, mas eu não tenho impressora em casa, agora é época do coronavírus, eu não quero imprimir. Não tem problema nenhum. Pega os dados da tabela, joga no caderno e faz à mão. Uma outra questão, pessoal, na hora de fazer esse mapeamento dos erros e dos acertos. Coloquem se no dia que vocês fizeram as questões, vocês tiveram alguma interferência emocional. Ou seja, o cachorrinho morreu, brigou com o namorado, brigou com a namorada, o pai teve coronavírus, a avó ficou internada. Coloquem se teve algo que tirou vocês do foco. E se tirou vocês do foco, quanto tempo vocês levaram para voltar ao foco? Ou seja, vocês vão estar mapeando aqui a técnica, mas eu gostaria que vocês colocassem sempre uma observação. Então, ó, observação. Triste. TPM. Coração partido lá, brigou com o namorado, né? Então, coloquem aí, pessoal, porque isso daqui quando vocês forem analisar a evolução de vocês, daqui a pouco pode acontecer de vocês irem fazendo esse mapeamento prova por prova a cada 15 dias que vocês estejam estudando e se darem conta que a média de vocês baixou absurdamente. Puxa, Mari, eu vim assim, ó, uma aluna ainda ontem me mandou, a Renata Volpato, um beijo, Renata, que é ali de Serafina Correia. Renata Volpato ontem me mandou, Mari, eu vinha numa média super boa e agora eu fiz menos de 40 questões nessa última prova que eu fiz. Será que é porque eu tô muito cansada? Essa semana foi muito puxada na empresa que eu trabalho. Eu disse, opa, Renata, vamos observar. Provavelmente sim. Que horas tu fez a prova? Eu perguntei pra ela. Ela disse, eu fiz a prova à noite, depois que eu cheguei do trabalho. Ou seja, à noite, cansada, numa sexta-feira, estressada. Óbvio que o rendimento vai vir a ser menor do que fazer a prova num sábado de manhã, com a cabeça tranquila, com a casa em silêncio, descansado. Então comecem a colocar essas interferências. Ainda, se vocês precisaram picar essa prova, eu fiz um pedaço da prova na sexta e um pedaço da prova no sábado, coloquem isso também, né? Para saber se esse primeiro bloco que vocês fizeram na sexta, vocês tiveram um rendimento abaixo e são disciplinas que vocês costumavam ter um rendimento mais elevado, o que aconteceu? Vocês estavam mais cansados, vocês estavam tristes, vocês estavam com fome, vocês estavam precisando de um banho, o que isso daí
tinha interferência externa que não era questão relacionada à técnica, a conteúdo. Então sempre coloquem essa observação. E ainda, pessoal, sempre, se fizerem uma prova do início ao fim, coloquem quantas horas, quantos minutos e quantos segundos vocês levaram para resolver. Isso é muito importante. E isso, pessoal, vai servir para quê? Para que vocês consigam acompanhar a evolução de vocês ao longo da preparação para a prova da OAB e ainda que vocês acompanhem prova a prova a cada 15 dias que vocês fizerem uma prova completa e que vocês consigam acompanhar a evolução disciplina por disciplina. Vocês poderiam me perguntar ainda, Mari, quantos dias são necessários para que eu estude de maneira efetiva para a prova da OAB? Eu diria, pessoal, que no mínimo, né, entre 45 a 60 dias. Com 60 dias, a gente consegue fazer um bom trabalho de preparação para a prova da OAB. 45 dias, vai um trabalho mediano. Se vocês tiverem uma base de conhecimento, conseguimos. Mas o ideal mesmo seriam 60 dias de estudo com afinco, de mapeamento e organização. Uma outra questão, pessoal, vocês poderiam também pensar, puxa, vou perder tempo fazendo esse mapeamento, vou perder tempo nessa organização. Não, pessoal, tirem isso da cabeça. Não tem nenhum gestor de empresa, e aqui eu quero que vocês comecem a se ver como gestores do tempo e do conhecimento de vocês, tá? Porque hoje meu papel aqui é ser uma facilitadora da gestão do tempo e do conhecimento de vocês, por isso que eu costumo dizer que eu não sou coach, não tenho formação, mas o que eu faço é trazer técnicas de organização para vocês, baseado na minha experiência pessoal, em como eu estudei para a OAB, que eu estudei em 22 dias, baseado em como os meus alunos hoje estudam para a OAB, que é o programa que eu venho desenvolvendo de 60 dias, e eu trago isso para vocês. Então vejam, pessoal, não tem nenhum gestor de empresa, não tem nenhum profissional liberal que ele consiga ter sucesso na sua atividade sem organização. Agora me respondam, por que vocês, estudantes para a OAB, não se veem como um gestor do tempo, como um gestor do conhecimento? E por que não preveem um trabalho organizacional para vocês obterem sucesso? Se vocês não fizerem um planejamento para obter sucesso, esqueçam. Se vocês só irem para as aulas de cursinho, ou se começarem a ler desordenadamente a lei seca, sem um material de apoio, ou se começarem a só realizar questões, ou se começarem só a fazer a leitura de doutrina, sem a lei seca e sem as questões, esqueçam. Exceto se vocês tiverem tido uma excelente universidade, tiverem lido livros e esgotado a base do conhecimento durante a universidade. Se não, pessoal, é muito difícil que vocês consigam galgar sucesso e aprovação. Então, não pensem que vocês estão perdendo tempo, mas sim que vocês estão organizando e analisando para que vocês consigam alavancar. Não deixem para fazer isso depois da reprovação. E não esqueçam, tudo que vocês não investem hoje é tempo que depois vocês não vão recuperar. Então, se vocês colocarem tempo nessa organização agora, tenho certeza que vocês alavancam aí em um mês, no mínimo 15% de questões, de acerto de questões no estudo de vocês. Porque vocês vão ficar mais perceptivos, vocês vão ficar com o olhar mais apurado e vocês vão conseguir analisar a evolução de vocês e às vezes a involução para que vocês consigam também mapear sobre onde vocês precisam se debruçar. Combinado? Anotaram tudo, pessoal? Se vocês ficaram com alguma dúvida, vocês podem pedir pra gente aqui no YouTube mesmo, ou podem mandar um e-mail para metodomentoria@gmail.com, que as meninas irão me encaminhar e eu irei responder por ordem de chegada e nos dias úteis, né? Então eu sempre digo pros alunos, respondo os e-mails em dias úteis e por ordem de chegada. Alguns alunos me colocam algumas questões pelo Instagram, na medida do possível eu ajudo, lá no meu Instagram pessoal, @marimmota com 2 T's, ou lá no Instagram do Método M Mentoria, e aí eu vou respondendo na medida do possível. O que eu tenho feito, pessoal, para ajudar vocês e para que eu consiga responder a todos de uma maneira bem eficaz? Eu tenho aberto caixinhas de perguntas durante a semana para saber quais são as dúvidas que vocês têm. Essa semana nós abrimos a caixinha de perguntas e se? Então, e se der branco na hora da prova, e se não der tempo de realizar as questões? E eu respondo essas questões
faço respostas escritas. Essa semana até eu abri o que fazer, né? O que apavora você na hora de escrever. Em razão de que vão ter alguns concursos públicos e também já pensando numa segunda fase da prova da OAB. Então, o que apavora vocês? Nessa hora eu vou responder para vocês de maneira escrita, todo mundo que colocou a questãozinha ali na minha caixinha de perguntas. E eu vou fazer um vídeo, pessoal, nos próximos dias falando sobre repertório. Como criar repertório para provas discursivas, envolvendo aí redações, casos práticos e questões subjetivas, tanto de concursos públicos quanto das provas da OAB. Combinado, pessoal? Eu acho que por hoje era isso que eu tinha para compartilhar de vocês. Eu tô cuidando o tempo aqui e deu bem certinho. Deu 30 minutos e 45 segundos falando para vocês de um tema que eu adoro, que eu amo muito e que os meus alunos, depois que começam a fazer, efetivamente notam o resultado e eu não podia deixar de compartilhar com vocês hoje. Tá bom, pessoal? Um forte abraço, bons estudos e fiquem bem!